Fala fera, ou fala em feras, tô de volta mais uma vez, sempre ligado e conectado com Goiás, o líder absoluto Série B do Campeonato Brasileiro, o nosso Verdão voando rumo à Série A do futebol nacional, galera, pra cima, com muita positividade. É o terceiro vídeo, né, da quarta-feira, é o vídeo tradicional do início da noite no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina aqui no YouTube, né, e antes de mais informações, Goiás, a passagem bíblica desse vídeo, Salmos 1:1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e não se detém no caminho dos pecadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, Salmos 1:1. Pessoal, bora trabalhar então, colocar a mão na massa mais uma vez, né? Eu estive lá hoje pela manhã no CT, participei da coletiva do zagueiro Messias, né? Depois vi um pouquinho do aquecimento da rapaziada Alviverde, e aí nós fomos convidados gentilmente a nos retirarmos do CT, né? A imprensa só pode ver o aquecimento, não pode ver ali de fato o trabalho coletivo, o trabalho tático, enfim. Então, por isso que ainda não temos condições de cravar de fato qual que vai ser a escalação do Goiás para o jogão contra o Vila Nova, tá certo? Eu vou alimentar sim a chance do zagueiro Lucas Ribeiro jogar no meio de campo como volante, no lugar do Juninho, viu? O Mancini fez isso. O Lucas Ribeiro entrou no segundo tempo contra o Operário não como zagueiro, e sim como volante. Então, nesse momento, para a vaga do Juninho no páreo, Rafael Gava, Lucas Ribeiro, tá? E o próprio Gonzalo Freitas. E no clima da escalação do Goiás, o internauta aqui, ó, o Leandro Silva, ele mandou uma escalação que chamou a minha atenção. Olha a escalação do Leandro Silva. O Tadeu, aí o Lepo na lateral direita, né? O Moraes na lateral esquerda. E aí ele escalou 3 no meio de campo ali. O Marcão, Rafael Gava, Benítez ou Wesley Garcia. E no ataque, Rato e Anselmo Ramon. Eu achei interessante a escalação dele. Só que eu faço uma ressalva aí. Eu não escalaria para começar jogando nem Benítez, nem Wesley Garcia. Eu escalaria o Já aí. O Já, tá? O Leandro Silva, mas a sua escalação com os 3 zagueiros, né? E aí os 2 volantões ali, o Marcão e o Gava um pouco mais adiantado, chamaram a minha atenção, né? Mas eu gostei, viu, Leandro? Show de bola. Pessoal, e aí, ó, muito mais Goiás? Rapaz, direção do Goiás radicalizou, mandou a mão na mesa, como diz o amigo nosso Newton César, lá da Rádio Bandeirantes. Quero falar sobre isso, mas primeiro eu peço a sua inscrição aqui no Fala Fera. Eu peço a sua inscrição, tá? Peço o seu comentário, o seu like, o seu joinha, vira e mexe, leia os comentários, tá? A maioria não dá pra ler tudo, mas tô lendo. E aí, viu aí, eu trouxe a escalação do Leandro Silva. Então, faça a inscrição, dê o like e manda bala no seu comentário. Bora caminhar aqui, galera, bora caminhar. Antes da questão aí, ó, a direção do Goiás radicalizou, tá? Mandou a mão na mesa, como diz o Newton César. Mais uma outra informação aqui. Informação não. Tanto é que eu vejo os comentários de vocês aqui, ó, a maioria deles. Ontem eu dei a sugestão de Wilton Sampaio para apitar o clássico sábado. Rapaz, de cada 10 comentários, 9.9 metralharam o André Rodrigues. Detonaram o André Rodrigues. Rapaz, a galera do Goiás, pelo menos os internautas do Fala Fera, não gostam do Wilton Sampaio, né? A minha sugestão foi totalmente metralhada aqui no Fala Fera. Eu sugeri ontem o Wilton Sampaio para o clássico, né? E a torcida do Goiás, pelo menos quem comenta aqui no Fala Fera, não gosta do Wilton Sampaio. Então até retiro, galera, a minha sugestão do vídeo ontem. Vou apagar o vídeo, vou excluir o vídeo, tá? Retiro a minha sugestão, beleza? Bora caminhar. Direção do Goiás radicalizou. Eu nem sei se a expressão certa é essa, radicalizou. Mas eu manchetei radicalizou, né? Eu e a minha sobrinha Ágata. Clássico sabadão. Lá no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga. O encontro do líder Goiás, líder absoluto, contra o 9º colocado, que é o Vila Nova. E aí,
o torcedor do Goiás não tem acesso. Mando de campo do Vila Nova, somente a galera do Vila Nova. Até aí tudo bem. E aí, desde quando houve essa determinação do Ministério Público, né? É uma ação judicial, clássicos em Goiás somente torcida única, tem aquelas cortesias de uma direção para outra, né? A do Goiás coloca, quando vai jogar no estádio Ailê Pinheiro Clássico, coloca lá o número de cortesias para a direção do Atlético, a direção do Vila Nova. E também no Ascioli, da mesma forma, né? No Ascioli esse ano, quando o Goiás ganhou do Atlético pela Série B, eu vi lá o Paulo Rogério Pinheiro, eu vi o Joaquim Edson, o Vanderlan Alcântara, o Leonardo do Conselho Fiscal, o Munir estava lá, Munir Caliço também do Conselho Fiscal, né? Então tinha ali, eu acho, uns 10 conselheiros Goiás lá no Ascioli, no jogo da Série B. É a cortesia, né, que a direção do mandante libera para a diretoria visitante. Ali ela também cede uma cabine, né, uma posição no estádio, enfim, para a diretoria visitante. Para esse jogo contra o Vila Nova, eu nem sei quantas cortesias a direção do Vila colocou à disposição da direção do Goiás. Não sei qual foi o universo de cortesias, mas a direção do Goiás tomou a posição que ninguém do Goiás, da diretoria e do Conselho Deliberativo, ninguém irá ao Onésio Brasileiro Alvarenga. Que ninguém da direção do Goiás, repito, e nem do quadro atual de conselheiros, ninguém irá para o Oba, tá? Inclusive, o único diretor que deverá ir é o remunerado, Lucas Andrino. Lucas Andrino, diretor de futebol, chefiando a delegação do Goiás, né? Ele irá, claro, no ônibus com a delegação do Goiás, chefiando a delegação do Goiás. Deverá ser o único dirigente a ir para lá, tá? O Orisley Santos é supervisor, é gerente de futebol, nem conta, então, como dirigente. Ele é um gerente de futebol, né? O próprio Eduardo Pinheiro, ele é gerente de futebol, é auxiliar do Lucas Andrino, né? Então, o Orisley é supervisor. Então, eu não computo o Orisley e nem o Eduardo Pinheiro como dirigentes, né? Então, diretor mesmo, só vai o Lucas Andrino chefiando a delegação. O pessoal acima do Lucas Andrino, ninguém irá. Nenhum conselheiro irá, nem o Paulo Rogério, nem os vices do Paulo Rogério Pinheiro, nem os representantes do CA não irão, né? O Haroldo, o doutor Marco Antônio, o Léo Estival, apesar que parece que o Léo Estival nem jogo na Serrinha não vai, né? É Léo Estival, o Fera, não é eu que tô falando não, tá? É o pessoal que frequenta a tribuna da Serrinha que fala isso. Que você nem no estádio Ailê Pinheiro não vai em jogos do Goiás, tá? É o que rola de comentário na tribuna. Aí é o zum, chega no meu ouvido. Tá? Nem eu que tô falando não, viu, Fera? Senhor Estival, tá? Se porventura for não proceder isso, pode me acionar aqui que eu corrijo a informação na hora, mas o que se corre, quem frequenta na tribuna, é que o senhor não vai em jogos, não vai nem sequer em jogos do Goiás no estádio Ailê Pinheiro, viu, Fera? Essa é a resenha que eu tenho de pessoas que frequentam a tribuna em jogos do Goiás no estádio Ailê Pinheiro. Se for em verdade isso, se for mentira isso, pode me acionar, pode até me acionar via comunicação do Goiás. Eu venho cá e corrijo a informação com o maior prazer, tá? Com o maior prazer. Mas, voltando ao tema, então não sei se isso é radicalizar, mas não vai ninguém da diretoria acima do Lucas Andrino lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. E claro, convite, cortesia lá do Vila Nova tem, né? Porque no jogo de ida na Serrinha, diretores do Vila estiveram lá no estádio Ailê Pinheiro, foram convidados pelo Goiás. E o Goiás agora não vai lá, não. Até a gravação desse vídeo aqui, o horário da gravação do vídeo, eu ainda não tive o motivo. O motivo correto, o porquê que a direção do Goiás não irá. Até a hora da gravação desse vídeo. Eu não tenho ainda o motivo correto. Apesar que eu já tenho uma informação de bastidor. Eu tenho uma informaçãozinha de bastidor. O que me falaram no bastidor? E aí, se for também no proceder, pode mandar via Fernando Lima a resposta aí que eu corrijo aqui. Mas me falaram no bastidor que é uma tática do Goiás, já para os jogos do ano que vem, para o Goiás não liberar convites para a direção do Vila no estádio Ailê Pinheiro. Tá? Me falaram isso hoje. Eu não sei se até onde é verdade, mas veio do Goiás. É uma informação que eu tive através do Goiás, uma informação extraoficial. Eu não trato como oficial.
Eu aguardo ainda uma informação oficial da diretoria. Até a hora que eu tô gravando esse vídeo não tive, mas me falaram isso, que é uma tática do Goiás. O Goiás não vai mandar ninguém lá sábado para não ter o ano que vem nos jogos da Serrinha ter que liberar cortesias para a direção do Vila Nova. Se essa é a tática ou não, quem sou eu para falar que tá certo ou errado? Agora, André, se eu sou dirigente do Goiás, se eu sou conselheiro do Goiás, aí eu iria pro Oba do sábado. Eu iria, galera. Eu ia lá torcer pelo Verdão lá no Oba. Eu iria. Mas eu entendo e respeito totalmente a decisão da direção do Goiás, né? Radicalizou ou não, galera? É uma tática inteligente ou não, galera? O que você acha aí? Manda bala no comentário. Vedacil de Goiás para o Brasil. Vedacil Orgulho Goiana. E a Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanas de Goiás. Galera, a sessão de abraços. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, para o senhor Valdinei Sidião, amigo do meu pai, Salmeirão Rodrigues. Só que meu pai é vilanovense, né? E o Valdinei Sidião, ele torce para o Dragão do Brasil, segundo ele. Torce para o Atlético, né? Um abração para ele, o Valdinei Sidião. E também para a filha dele, a Cristiane Sidião. Ela torce para o Goiás e mora aqui onde eu moro, na Vila Jaraguá. Então, um abração ao senhor Valdinei Sidião, que torce para o Dragão do Brasil, para o Atlético, e para a filha dele, a Cristiane Sidião, que torce para o Goiás. Um abraço ao Samuel Fernandes e ao filho dele, o Davi Fernandes, de 8 anos. Samuel Fernandes e o filho dele, o Davi Fernandes, de 8 anos. Abração, Davi. Fala, ferinha. Fala, Davi. Né? Abraço ao doutor Elisafã Vasconcelos, ao Vitor Martins, ao Gessé de Almeida, o Gessé Azevedo, o Leandro Esmeraldo, o José Sobreu Mendes, né? É uma legião de esmeraldinos sempre interagindo aqui no Fala Fera. O Lázaro Brito e a esposa Edivane Brito. Lázaro Brito e a esposa Edivane Brito, lá na lavandaria Lavup, na Vila dos Alpes, pertinho da HP, né? Lavanderia Lavup, na Vila dos Alpes, né? Pertinho da HP. Um abraço ao Lázaro Brito, a esposa dele, Edivânia Brito. Galera, até mais. Abençoada noite de quarta-feira para você e para a família, tá? E amanhã cedinho, o Papai do Céu permitindo, eu voltarei com muito mais Goiás aqui no Fala Fera. Beleza pura? Grande abraço, noite abençoada. Fera!